Caiu. Heitor, tá me ouvindo? Tô sim. Eu acabei de começar a gravar. Pronto. Se quiser, pode fazer a abertura. Pronto. Então, estamos iniciando mais uma aula e agora com a apresentação do trabalho e eu acho só não tô que vendo, o Ébano só não caiu. tô vendo Heitor. O Ébano caiu? Eu não tô vendo o Heitor, não. Não, o Heitor, ele é o responsável aqui pela gravação das nossas aulas. Aí, por isso ele não aparece. Ele fica mais vamos dizer, por trás das câmeras. Ah, para mim ele ia apresentar. Ele não apresenta, não. Tá, então eu acho que Ébano caiu, e aí a gente vai começar com outra pessoa, tá certo? Qual é a segunda pessoa a se voluntariar aqui? Bora lá. Eu vou ter que escolher. Vai-te embora, Paty. Cadê? Quem é a segunda pessoa a apresentar que a gente viu. Ninguém se voluntariando. Ninguém, minha gente, não faz isso não. Vai tu, Paty, vai tu, Paty. A primeira pessoa. Eu tô nervosa. Eu ainda estou tentando pensar nos personagens. Tá certo? Vai, Então, Paty. Ai, tem pouca gente, tem que aproveitar que tem pouca gente. Tá. vamos lá. Edu, senhor Edu, depois me dá uns toques, Edu. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Sei não disso não, Vicente. Eu tenho certeza. Todo mundo aqui tá achando isso, não tá? Todo mundo Claro, tá de achando. Paty a gente Vou espera. tirar o óculos para ficar. Vamos lá. Depois eu vou desligar só o áudio, tá, gente? Tá bem. Boa noite. Boa noite.
Ah, certo, Paty. Eu já sei do que você está falando, né? Eu já sei sobre o que quem são as pessoas. Será que alguém mais descobriu? Eu não sei, eu fico na minha mente, Eu né? não sei o que. Eu entendi muito pouco. Eu já sei qual é a personagem, mas eu queria que tu falasse agora a anamnese das personagens que tu fez, né? Tu fez dois ou três personagens, ou mais, Três. não foi? Foi Certo. 3 fora as outras, né? Tá, e como é, tipo, a característica na anamnese desses personagens, né? Então, foi assim. Gente, eu posso dizer o nome já? Alguém se titula? Ninguém? Eu posso me titular? Pode. Isso foi Titanic, não foi? Sim, Titanic. Ah, tá, foi a Rose, o Jack e o guarda. Que Isso. é a Rose. É. Aham, certo. Porque os corpos em si ficam como figurantes, né? Que a gente tem que fazer e vai Aham. tirando. Então, primeiramente, Titanic foi um filme que... Lembrando rapidinho. Pessoal, a Paty, ela fez essa apresentação, né, sobre as personagens e sobre uma cena do filme, mas os personagens não necessariamente precisam estar no filme, tá certo? Não precisa ser uma cena de filme, tá certo? Só para lembrar, para ninguém ficar agora, meu Deus, eu não preparei isso. Tá? Então, o que vocês prepararem, a gente vai assistir, tá certo? Igual. Tá? Vamos lá. Ela seguiu só a linha da cena do filme. Vamos lá, então, para a Paty. Vai, Paty. Então, Edu e minha gente, boa noite. O que é que foi que aconteceu aqui com Patrícia? Eu sempre amei Titanic e, assim, na minha vida marcou muita coisa, né? Mesmo que seja um final trágico. E esse final trágico que eu quis trazer porque foi o que mais marcou, né? O Jack, o lindo Jack, morreu. Então, essa cena, eu tive ajuda, assim, de alguns surdos. Teve 2 que... Um está aqui na minha casa, né? Com meu esposo, Wagner. O outro, eu procurei também uma surda chamada Gabriela, não sei se alguém conhece. Os 2 me ajudaram nessa questão de analisar a questão dele, quando ele está aqui, né? Porque quando vocês olham para Rose, né? Vocês veem ela, é que ela está imaginando, e ela está com a mãozinha aqui, ó. Essa mãozinha aqui, eu não tinha pensado, e eles me deram essa dica, que essa mãozinha aqui é como ela está na madeira, e ela está lá cantando, né? Olhando as estrelas, e está aqui. Então, quando ela vira para cá, para ter uma conexão. E outra coisa que eu achei muito interessante foi fazer essa questão dos corpos, de puxar. Quando ela puxa, que ela faz isso aqui, ó, para mostrar que ela está puxando realmente, os corpos estão lá boiando. E a questão dela, eu até pensei, meu Deus, será que eu vou vestir algum vestido? Não, não vou. Não vou vestir vestido, não vou me caracterizar, eu vou apenas interpretar, incorporar o personagem, para ver se o pessoal também, olhando, né, iria ter. Ainda bem que a Edu adivinhou, né? Que era Titanic. Aí, para fazer o Jack já está lá, né? Morto, né? Ela jurando, crendo que ele estava vivíssimo. Já ele já estava aqui, ó. Por isso que não tem muita coisa para fazer dele, só está com o rostinho aqui, na madeira, apoiado como ele fica, né? E tá lá. Na hora também que ela destrava, né? Por causa do gelo, ela faz esse puxão e não vem, destravou. Dos corpos, como eu já falei, do guarda. Porque tem gente atrás, ó, lá, né, no remo, enquanto ele está aqui, ó, vigiando para fazer. O guarda, eu fiquei assim, porque ele fica tão sério e abismado, eu não consegui, assim, para mim, eu não consegui fazer o guarda como eu queria fazer nesse vigia, né? Eu ia fazer até a parte que ela chega, mas eu pensei assim, tem tantos outros que vão se apresentar ainda, eu não vou me prolongar, não. Eu pensei assim, não vou me prolongar, não. E a cena, eu pensei em fazer 2 cenas, como a Edu está dizendo, 2 cenas totalmente diferentes, um de um filme, outro do outro. Mas como eu me lacei tanto por Titanic, essa questão que eu levei para esses 2 surdos, né? Para Wagner e para Gabi,
Quando eu levei para ele, já tinha em mente o que é que eu ia fazer. De tanto assistir o filme Titanic, já estava aqui, ó, incorporado. E eu, quando Edu lançou esse desafio, olha, é para fazer assim, assim. Eu disse, meu Deus, eu tenho que estudar a tradução, como é que vai ser de sair a interpretação que eu vou fazer? Eu disse, eu tenho que ter, né, noção do que é, como eu vou fazer. Então, eu já tinha esses personagens incorporados na minha mente. Então, foi mais fácil para eu fazer isso assim. Ficou maravilhoso, Paty. Eu amei, né? Tanto que eu sabia na hora o que era que você estava interpretando, então ficou bem lindo. O que eu quero saber é sobre a anamnese desses personagens. Qual é o ângulo de Rose que tu utilizou? Quais são as características desse personagem? Qual é o olhar desse personagem? Né? Tu explicar qual foi a anamnese que tu escreveu esses três personagens, né? Tipo, qual é a expressão, como é o olhar de Jack, se ele tem alguma se as sobrancelhas são arqueadas, são franzidas, se ele, tipo, a cabeça dele é mais para baixo, mais para cima, o ombro desses personagens como são, né? A parte também do tórax e do abdômen desses personagens. Tu precisou fazer um ângulo médio, um ângulo alto. Sim, certo. Deu uma relembrada na minha memória dessa questão do ângulo, desse plano. Sim, vamos lá. Para Jack, assim, o personagem, todo mundo pensa, não, ele foi o mais fácil, né? Porque ele tá lá paradinho, foi o mais fácil de fazer. É porque eu tô de óculos, tirei o óculos naquela hora. A sobrancelha dele, né? Fofinho, muito linda, que eu acho que ele é. Porém, como tá tudo congelado, o cabelo, pensei em fazer a questão do cabelo também, ele tá lá parado, nesse ângulo mais para baixo, né? Que a gente coloca ele aqui, o ombro fica, nem fica assim, o tórax muito, fica para baixo, um pouquinho para baixo, por ele estar submerso na água, e só a cabecinha dele aqui mostrando como uma pessoa estivesse dormindo, né? Um semblante dele dormindo, porque nem fica aqui arqueado, nem fica triste, ele está lá parado, né? E da Rose, quando eu fiz, ela já está já com... Primeiro, ela fica com o semblante já, com a sobrancelha mais aqui arqueada, por conta dos pensamentos, e depois ela começa a ficar triste. Ela começa aquela... Está tudo acontecendo, várias pessoas morrendo ao lado dela ali. Ela está com aquela surpresa, está com um susto enorme, pensando que vai morrer também. E quando ela avista, né, a iluminação vindo em torno dela, é aí que né, ela vai arquear a sobrancelha, né, ela vai se levantar, porque é algo que vai puxar, talvez, a vida dela, né? Talvez vai salvar ela. Então, ela começa a arquear. Agora, ela deitada na madeira, ela só fica assim, né, para fazer a questão dela, o corpo dela, como ela está deitada, e está pensando, depois eu só aumentei a sobrancelha, né, e logo então desce por conta da tristeza dela, né, quando a pessoa está triste, ela fica toda... Isso aqui desce também pela tristeza. Já do guarda, não, do guarda ele está aqui, a postura dele firme, o tórax dele está mais para frente, e ele sempre com semblante, a sobrancelha arqueada, e sério aqui, ó, para ver, procurando, analisando se tem alguém vivo ou não, porque se a gente procurar, vou até tirar óculos, se a gente procurar uma pessoa assim, para baixo, a gente já não acha, né? Então, ele está assim, ó, ele abre mais os olhos, a sobrancelha dele sobe, ele está aqui, ó, procurando para ver se há alguém. Na hora que ele acha os corpos, que a sobrancelha dele desce, porque tanta tristeza, e como o barquinho está passando, né? Ele precisa fazer a retirada desses corpos para achar a menina. Entendi. E o plano dos três foram altos que você usou? Não, o dela fiquei no plano médio, né? O dela fiquei no plano médio. E o dele que foi para o baixo, que quando ele afunda, lá está afundando, as pernas da gente curva. Faz isso aqui, ó, para descer. Eu ia fazer... Isso, Edu, ia fazer assim, ó, ia só fazer assim. Aí Gabi disse, não, você vai ter que ir descendo. Aí depois conversei com o Wagner também, a gente começou a analisar, ele fez, realmente, a descida, porque ele está descendo aqui, ó, você faz o classificador das perninhas, né, que está afundando, e logo em seguida você faz isso aqui, ó, e a boca, né, a gente vai ficar sério, por causa do gelo, né, já. Isso.
Pronto, certo, Paty? Muito obrigado pela sua apresentação de hoje, foi maravilhosa. E vamos para mais. Ébano, você Sim. já tá em vista? Pronto. Então vamos agora para Ébano. Pronto. Eu espero que não caia a minha internet, gente. Me Relaxa. perdoem se cair, certo? Não, Me relaxa. perdoem. Eu tinha te respondido, mas não respondi, porque a minha resposta foi diretamente para Heitor. E porque tinha essa opção. E aí eu falei, sem problema, Ébano. Paty começou, depois é você. Eu tinha falado isso, mas eu acho que você não viu, porque a mensagem foi para Heitor. Não E vi. sobre a Ruth também que falou aqui, desculpa o atraso, pode digitar o que está acontecendo. Ruth, eu também digitei, foi para Heitor e eu não tinha visto isso. E aí eu tinha falado, olá, boa noite, está acontecendo as apresentações, certo? Eu já coloquei aqui para minha mensagem e para todos, todas e todos, enfim. Vamos lá para Ébano agora. Pronto. É só um detalhe que talvez a luz, porque eu não tenho aqui em casa lugares com luz boa, então a minha expressão não vai sair tão legal Certo, sem problema. como eu queria. Mas dá para ver o corpo. Depois eu explico também, né? Então, Isso. porque não vai pegar minha expressão por conta da luz. Então, perdão aí, mas Tá vai bem. que dê para entender. Pronto, show. O PKXD é difícil, pai. Arrasou, Ébano. Eu O acho filme Os Vingadores, que eu ia dizer isso. Thor, Hulk e Homem de Ferro. Máscara de Ferro. Homem de Ferro. Foi isso mesmo. Dá para me ouvir? Menina, arrasou, meu Deus. Entendi o Hulk, o outro eu não percebi o que era. Ah, mas era o Thor, sim. Eu não sei quem falou, mas era o Thor. Thor. Era ele. Alguém falou Thor, era Thor, Hulk e o Homem de Ferro, sim. Alguém falou os três. Essa pessoa acertou. Foi É. Lucrécia. Eu acertei o. Eu acertei o Homem de Ferro, porque ele subiu, aí, aí eu acertei. Aí eu pensei, Parabéns. Eu tinha, Foi me, ótimo. eu tinha me confundido com o Homem-Aranha no começo. Pronto, Ébano. Parabéns por esse trabalho. Eu quero agora que você fale um pouco, né, sobre essa sua explicação. Lá. Então, a anamnese, né? Eu escolhi, primeiramente, escolhi só dois mesmo, porque a Edu tinha falado que eram dois. Então, eu escolhi o Thor, certo? Que é um homem alto, eu tentei ficar alto, ele é forte também, então ele tá sempre assim. Ele tem umas bolas de metal aqui no dorso dele, acho que é dorso a palavra, essa parte aqui eu não sei, mas são as bolas de metal. Ele tem um capacete que tem uma coisinha assim, aí por isso que eu fiz o capacete, aí tem uma coisa... é que eu não sei, é uma coisa de metal, um detalhe de metal. Aqui tem os cabelos dele, tem a capa,
e tem um martelo. Aí o martelo eu pensei, não, se eu fizer só assim e assim, não sei se vai ficar tão claro. Aí eu quis fazer um movimento que ele sempre faz, porque ele consegue manusear o martelo dele à distância. Então, eu fiz essa parte aqui, deu um impulso para segurar o martelo e depois eu desenhei ele. E aí vem o Hulk, que é muito simples, que é só um brutamontes, um monstro que está respirando forte. Aí fica o peito fica em constante movimento, a cara de raiva, a expressão a de ambos tá com expressão de raiva porque eles estão em combate. Então, a expressão tá de raiva. Mas a do Hulk é a expressão de raiva, ele está em constante movimento, ele está no plano mais baixo que o Thor, porque o Thor voa e ele é alto, e o Hulk sempre está mais abaixado, apesar dele ser grande, mas ele está sempre mais abaixado. Eu desenhei os ombros dele, o peitoral, aqui também, tudo grande. Aí eu tentei fazer as veias, mas eu acho que pela distância talvez não tenha pego, que são as veias pulsando com a raiva dele. E aí eles vão correndo um até o outro. Aí quando eles ficam no mesmo plano, o Thor tá voando e girando o martelo, e o Hulk tá voando para ter um pulo para poder. Eu primeiro pulo aqui com os, eu acho que é o Tolkien, que é quando joga para cá. Aí o Hulk pula e o Thor voa. Aí eles estão no mesmo plano. Aí, quando eles estão para aqui, é o pé dele, certo? Dos pés, que sai uma chama. Dá para detalhar bem mais, mas eu esqueci na hora. Aí o foguinho, aí ele vem aqui, ele olha os dois e ele tem uma bola de luz aqui, certo? Aí eu quis fazer assim para dar um efeito legal. Ele também tem na mão, certo? E aí ele joga aqui neles. Não dá para ver agora meus braços, mas ele joga e aí os dois, aí um cai e o outro cai também. E aí o Homem de Ferro, aí ele aterriza, e aí eu aterrizo. Aí eu andei um pouquinho para mostrar que era o Homem de Ferro andando como um robô, é um movimento mais duro porque é um robô, né? E um robô não, armadura de... E aí finalizou. Foi isso. Parabéns, Ébano. Ficou incrível, ficou maravilhoso. Eu acho que eu já criei um aqui, viu? Ah, ótimo. A Sandra vai apresentar hoje também. Não sei se eu vou apresentar direito, não, viu? Não, Sandra, o que importa é a intenção também e o esforço. Mas ficou maravilhoso, Ébano, parabéns. Olha, Os dois que apresentaram até agora, né? não se preocupe que plateia tem, viu? Estou aqui na plateia. Bem, vocês detalharam muito bem, fizeram muito bem a anamnese também, a incorporação dos personagens, usar o corpo para fazer essa incorporação, né? Também o uso de classificadores, gente, vocês usaram muito classificadores e, tipo, vocês nem precisam participar da aula de classificadores, mas enfim. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eles vão Agora eu ensinar tô conseguindo classificadores a gente aqui. Vamos lá, mas ficou incrível, muito, muito parabéns para vocês. Vamos lá. Obrigada, Edu, obrigado. Qual é a próxima pessoa que vai apresentar? Por nada, Paty. Qual é a próxima pessoa? É a Sandra, é? É a Sandra? Eu criei agora, viu? Não sei se vai dar certo. Pronto. Sandra, Pode começar. Pode? rapidinho, só deixa eu pegar um copo com água, por favor. Eu não esqueci de pegar. É rapidinho, só é 1 minuto. Tá, vá que me dá coragem. Você só faz esconder os jogos, né, dona Sandra? Estou ligada. Eu estou criando coragem aqui, viu? Ele foi tomar água. Aí eu me lembrei de um. Fazer os 3 porquinhos. Os 3 porquinhos a gente faz. Não, isso aí é... Olha! Mas vocês vão saber, eu acho, na hora. Porque também não é difícil, não. É que marcou muito também minha época. Vamos ver. Acho que a galera ficou com medo, né?
Só tem 13. Vamos lá. Pois é, 13 pessoas só, minha gente. Eu acho que o pessoal ficou com medo. Eu vim para ser plateia. Ô, Edu, Wagner tá só curiando aqui, Edu. Aí eu disse que ia dar boa noite, ele fica, vai, não vai, eu dá boa noite de uma vez, não é? Tudo bem, Wagner? Boa noite. Agora eu entendi, Patrícia. Sem o mestre Olha meu em segredo aqui, o casa. meu segredo. Olha, minha gente. Aí outra história. Vamos lá. Agora vamos com Sandra. Vamos ver. Deixa eu desligar aqui. Arrasou, arrasou. Eu já sei qual filme é. Ei, Kong! Tarzan. Hã? Kong? Isso, King Kong. King Kong. Arrasou! Arrasou muito, Sandra. Ficou muito bom. Gostei, tá vendo? E olha que você fez agora. E aí, Sandra, o que você utilizou de expressão corporal do King Kong? Né? Como é a expressão? Você precisou, tipo, dobrar o joelho ou não? Ou teve que fazer o corpo mais... Eu mais fiz o ombro mais ereto, né? Hum, Mais para trás. aham. Teve que ter um pouco de força para subir a parede, né, do prédio. Isso. Me baixei para pegar a moça, né? Aham. Pegar a mulher e bota aqui. Já vai para um plano médio, né? Pegar a mulher e botar aqui, né? Porque o se baixar é Isso. um plano médio, né? E ter também o jogo de cintura na hora de subir no prédio e os helicópteros Aham. voando para se defender ao mesmo tempo. Arrasou. Arrasou muito, Sandra. Muito obrigado pela apresentação. Obrigada. O que eu achei Obrigada. incrível é que você fez isso na hora, tá vendo? Você É tirou porque isso. ele fez o Hulk, aí eu me lembrei. Ah, E entendi. Ébano que me inspirou. Arrasou muito. Aí, Evandro, inspirou Sandra. Tá vendo? Tá vendo que um trabalho vai ajudando o outro? Vamos agora. Parabéns, viu, Sandra? Agora a Obrigada. próxima pessoa. Quem vai ser a próxima pessoa? Não vai ter ninguém para falar, então vou falar, tá certo? Vamos lá. Ruth, você vai apresentar hoje? Ruth? Vai não? Tá, ok. Ruth já fez o não ali. Oi. A Não, Thaís, vai não, apresentar a Thaís não. Santos? Eu estou aqui chocada. Eu estou em estado de choque, Quem falou isso? porque eu sou uma porta. Sei não, Quem calma aí. falou? Ruth, Oi, Ruth. Tá chocada? Ruth, Ô, Ruth. eu estou chocada, porque eu sou uma porta. Não é não. Menino, não sei fazer esse... Não. Olha que sei sabe, viu? não. Vamos lá, vamos lá. Tá escondendo aí talento. Você vai hoje apresentar? Vai apresentar, né? Certo, então agora... Não? Não vai apresentar não, Ruth? Não, né? Eu não. Tá, Eu tá. não. Ok. Na próxima, Não. então, você apresenta, certo? Vamos lá. Thaís. Thaís Santos vai apresentar. Thaís Santos. Quem é Thaís?
Thaís Santos, apareça. Quer? Não vai apresentar? Certo, vamos ver então. Jane Lúcia, vai apresentar? Você vai conseguir apresentar? Não está com áudio, Jane Lúcia. Jane Lúcia, não está com áudio, a gente não está ouvindo teu áudio, teu microfone está desligado. Jane Lúcia. Estou abrindo. Pronto, tá ouvindo? Tô. Du, eu não preparei nada não, devido ao que eu passei. Mas eu estava pensando, porque para me representar, no caso, Luiz Gonzaga, era só o quê? Eu ia só fazer a representação dele e pronto. Veja, Jane Lúcia, para quem não conseguiu apresentar hoje, pode deixar a apresentação no WhatsApp, tá certo? Em vídeo. Pronto, então eu fazer e gravo, eu faço. Pronto, tá certo? Vamos dar a próxima pessoa, Sandra Santos. Vamos lá, Sandra Santos, apresentar. Não vai apresentar não, Sandra? Não, gente. Quem fez coisa vai apresentar hoje. Quem, por exemplo, teve algum imprevisto, aí apresenta no WhatsApp. Você é maravilhoso. Mas eu te avisei assim que eu entrei. Ah, foi? Ah, Foi. tá certo. Ok, tá certo. Vamos lá, então, Rogério. Boa noite, Rogério. Agora é com você a apresentação, tá? Não fique nervoso, não. Vamos lá. Eu não estou conseguindo ver, Rogério. Rogério, pronto. Vai começar ele, tá, gente? Pode começar ele. Show, Rogério. Agora, Rogério, a gente vai ver se tem alguém que conseguiu identificar do que você falou. E você já pode ir explicando também a anamnese dos personagens, as personagens, falar como é a expressão corporal de cada um, como é, né, as posições de corpo. Rogério? Rogério? Você está conseguindo falar? A gente não está ouvindo teu som, não estou ouvindo. Alguém está ouvindo, gente? Não, ele está falando de Libras, não? Ele está Ele está só em Libras. Ah, vai falar só em Libras, é? Ah, eu pensava que ele estava tentando fazer bimodalidade. Porque eu pensava que ele estava falando em Libras e falando em português. Tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Você está fazendo bimodal, não foi? Não foi? Oi, estava dividida a tela aqui do celular. Eu estava vendo outra coisa aqui. Ah, entendi. Aí não estava conseguindo. Ah, entendi, certo. Mas eu treinei. Eu estava tentando fazer tipo uma guerra. Que essa guerra, do lado direito, as pessoas, elas, por assim, acreditavam, né? Assim, em Deus, que poderia ajudar. Mas esse exército aqui, quando visualizou a outra,
multidão, que era maior, do lado esquerdo, eles, assim, tiveram assim, medo, né, pensando que iam matá-lo. Então, o chefe do exército pediu para o seu exército se acalmar, acreditar e confiar em Deus, que ele ia ajudar. Aí eles esperaram, aí quando viu, o céu mudou e conseguiu derrotar aquele exército inimigo. Foi mais ou menos isso que eu Entendi. tentei escrever. Não Sobre sei os se depois. personagens, entendi. E sobre os personagens que vocês fez, como é a anamnese dessas personagens? Agora, para explicar esses detalhes, para ser sincero, eu não compreendi muito bem essas palavras para como descrever alguém. Características dos personagens. Tipo, eles estão em qual plano? Estão em plano alto, plano médio? Como é a característica corporal dessas personagens? Você consegue entender? Eles estavam num plano médio e o exército inimigo já estava no alto. Você faz, então, Foi mais ou um grupo você fez no plano médio, o outro, como estava tipo, em cima de alguma montanha, alguma coisa assim, você estava fazendo em plano alto, não é isso? Não é isso? E todos, a expressão do corporal de todos eram iguais, eram tipo, como era a expressão corporal? Era tipo, os dois tinham peitos estofados, a cabeça era para cima ou para baixo, como era? Agora, esse detalhe, eu não sei descrever bem, não, que eu sou ruim ainda, tenho que treinar mais. Relaxe, relaxe. Qualquer coisa, você vendo sobre isso, você pode tipo, se apropriar melhor também, né, sobre esses detalhes, e depois pode informar a gente lá no grupo do WhatsApp. Mas parabéns, ficou muito bom também, tá certo? Mas você pode se apropriar desses detalhes das características das personagens que você fez, tá certo? Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela apresentação. Foi muito boa. Muito obrigado por ter desempenhado. Vamos lá, a próxima pessoa agora é Lucrécia. Vamos lá para a Lucrécia. Ok. Gente, ó, na verdade, eu também pensei numa cena agora, tá? Eu passei o dia fora e eu não tive tempo de organizar. Eu pensei numa cena agora, tá certo? Então, eu vou tentar fazer para vocês. Sem problema, Lucrécia. Tá? Eu estou apresentando trabalho. Desculpa aí, gente. Erro técnico. Sem problema. Vou voltar. Certo. Legal. Deu para entender, gente. Ela. Foi da Branca de Neve. Branca de Bela Neve. Adormecida. A Bela Adormecida. É Branca de Neve mesmo, né? Branca de O Neve. nome É da nação. Branca de Neve. A Branca de deu para Neve. perceber. Qual é, tipo... Que ela é alegre, dançante, cabelo curtinho, sorridente, jovem, um espírito, né,
sempre fazendo as coisas com alegria. Aí a ela bruxa percebe oferece. a expressão dela, né? De alegria. Aham. Ela E a expressão da bruxa chega lá. astuciosa, que ela chegou assim, ó, e se fingiu, né, de amorosa, mas a expressão curvada, né? Dela chegar assim, se amparando com a bengala que representa a idade, o corpo curvou, né? De senhora, e oferecer a maçã, que ela, quando agradece, fica feliz e está envenenada, ela desmaia. E o plano E dela é o plano? né? Ou não? Oi? O plano delas são diferentes, né? Ou não? Diferente. Tanto a expressão do corpo como um momento. Em um momento ela está em pé e no outro ela vai estar deitada. E a senhora é mediano, né? Que ela fica curvada. Isso mesmo. Parabéns, parabéns. Isso mesmo. Esse é o... Desculpa aí. Sem problema. Esse é o plano das duas personagens. Não é isso? Pronto. Show, show. Parabéns pela apresentação do trabalho. Ficou muito bom a apresentação. E agora vamos ver o próximo trabalho, tá certo? Deixa eu ver aqui a outra pessoa que eu vou chamar aqui para o trabalho. Deixa eu ver. Também, né, para fazer a bruxa chega caracterizada de uma velhinha, né? Então, a boca pode ser mudada, né? A boca, o jeito de olhar também, é um olhar, sabe, tipo, né? Pelo menos quando eu assisti a Branca de Neve, é um olhar tipo Franzino, né? Isso. Um fechado e um aberto. Isso, porque ela não está vendo ela não está vendo direito, né? De forma correta, vamos dizer assim. E agora vamos para deixa eu ver agora, Laísa. Laísa. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Gente, eu não sei se vocês sabem, porque assim, eu no outro dia, eu falei para você que eu sou formada, né? Eu sou formada como tradutora e intérprete de Libras da LGP, Língua Gestual Portuguesa. Eu estou fazendo esses cursos com vocês, é que apesar de eu ter alguma bagagem teórica, que vejo que não é semelhante muita coisa que é o do Brasil, até porque a gente estuda muito Ronice na Europa. A gente estuda muito Ronice quadros na Europa. Veja que ironia, né? Vamos dizer assim. Então, eu venho para os cursos para eu poder aprender, principalmente Libras. Então, o fato de eu estar em contato com vocês é extremamente importante para mim, tá? Não sei se vocês sabem, mas os sinais lá são diferentes, né? Aqui é mulher, lá é mulher. Aqui, eu nem sei por que é assim, mas lá é por causa da lágrima, mulher, né? Então, assim, mãe lá é leão aqui. Então, assim, a minha cabeça, ela processa bem complexa Libras, tá? Certo, sem problema. E aí eu tive assim uns contratempos essa última semana foi bem complexa para mim, eu não pude participar muito bem da última aula. Então eu vou tentar, assim, pelo que eu entendi, que eu vi o Rogério pouco fazendo, mas eu vi agora a Lucrécia que foi muito bem, eu vou tentar fazer o que eu pensei, né? Então eu vou primeiro apresentar. Eu pensei, mas eu não interagi na frente do espelho, então pode ser que eu não consiga assim ficar muito à vontade. Mas eu vou tentar, tá bom? Tá bem. Vamos lá, há uma parte que eu tenho que realmente ficar com um plano diferente do outro, mas vamos lá. Tem todo um enredo. Certo.
É mais ou menos isso que eu quis dizer, mas eu não sei se vocês entenderam muito bem. São duas personagens, tá? Por que essa personagem dessa mulher é tão exuberante? Por causa de você, Edu. Você me fez pensar na Jessica Rabbit quando da última vez você falou em sobrancelhas. E o baixinho apaixonado é o Rabbit, né? Que ele é apaixonadíssimo por ela. Então, ele quando a vê, que ela está sempre em balcão, fumando, com aquela exuberância grande dela, né? Aquela coisa muito toda poderosa, ele fica encantado por ela e é aquela paixão que ele tem, né? Assim, tipo, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso. Mas aqui no computador não ficou muito legal, não. Não, ficou muito bom, ficou muito bom. Não, isso aí eu imaginei, né? Ela, tipo, fumava bastante, ela também, né, bebia bastante e ela se apaixonou, né, por ele. Eu vi essa... E ele por ela, né, também, né? Isso. Ele era encantado por ela, né? Se apaixonaram. E ficou muito legal, porque aí isso... Mas ficou claro a elegância da mulher no balcão. Mas ele baixinho não ficou por causa da tela do computador que eu esqueci. A elegância da mulher ficou claro pra gente. A elegância da mulher. Sim, com certeza. E aí, Laísa, eu quero que tu fale quais foram os planos, essa anamnese das duas personagens. Não, eu já me fantasiei de Jessica Rabbit, por isso que eu acho engraçado, que já compraram fantasia para mim, me deram. Nossa! Uma amiga minha fez. Então, a Jéssica, ela é aquela coisa muito suntuosa. E da última vez que a gente teve aula, você falou sobre a questão da sobrancelha, sobre a questão de que tem alguma coisa certa de arrogância, né? A Jéssica, ela é um pouco arrogante na exuberância que ela tem. Né? Isso, então, ela não tá nem aí para ninguém, aquele nariz dela empinado, e ela vai e segue, né? Queixo levantado. E ele o queixo levantado, ela bebe muito, a questão do uísque, né? Ela não balança o uísque, né? Ela bebe aquela coisa do gelo. Um copo. Né? Então, o cigarro, as luvas, né? Que ela não tem as luvas compridas. Os ombros dela. Os peitões, né? Como é os ombros dela? É para então, frente, mais, é uma coisa mais arqueada, assim. O cabelão, né? Aquela coisa do cabelo que ela faz muito assim também, né? Enfim, como eu estou com o plano de visual curto, né? Ele tem que estar aqui adaptado. Talvez se eu tivesse em pé, se tivesse uma câmera totalmente, né? Acho que seria mais fácil. Mas ele é apaixonado por ela, né? Ele quando a vê não tem aqueles corações que saem dele e o pulsar do coração, né? Que ele fica segurando o coração, não tem isso, né? Pronto, é mais ou menos isso. Ele é um pouquinho mais baixinho, só que eu esqueci de abaixar a tela do computador. Arrasou, Laísa. Eu amei, né? Eu tenho certeza que todos amaram também. Muito parabéns, tá? Parabéns por isso. Eu sei que é uma coisa bem mais difícil você sair da língua gestual portuguesa e ir para a língua brasileira de sinais, né? É outra... são línguas que vêm de outras raízes, né? Enquanto a brasileira vem da língua francesa, a portuguesa, se eu não me engano, vem da língua inglesa, da língua inglesa. Sueca, né? Sueca, isso. Sueca, mas tem um tronco comum com a francesa também. Isso. E aí eu sei que é um pouco mais complicado, mas estamos aqui para evoluir sempre. Aprender. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns. Vamos agora para Semiramis, não é isso? Semiramis, você trouxe alguma coisa? Você vai apresentar hoje? Não vai, né? Certo. A Sandra não vai, né, Sandra Santos? Sandra Santos. Ou vai? Sabe, as meninas estão tentando aí me inspirar. Lucrécia veio com a fantasia, porque a maioria com filmes. Eu não sou de assistir filmes, eu não consigo me concentrar em filmes. Mas como eu trabalho com educação infantil e os contos estão mais próximos de mim, então eu acho que dá. Dá sim, Sandra, dá sim. Eu também não preparei, mas dá sim. Vamos lá. Ela é ótima, vai. Pronto, pois é. Ela é ótima, gente. Pronto. Ela é ótima. Deixa eu ver. Eu vou desligar também o microfone, porque a TV aqui em casa está ligada para não ficar barulho. Certo.
Certo, Sandra. Isso aqui eu não uso, vida da minha vida eu não uso. Isso não é minha. Eu não sei de quem é. Isso é minha. Isso. Faz tudo aí nas calcinhas. Ai, pronto, tá vendo? Depois que eu tomar banho, que eu terminar isso aqui, eu separo minhas coisas. Olha, bonito. Vamos ver se tu vai amanhã. Chapeuzinho! Quem foi que falou Chapeuzinho? Lucrécia! Chapeuzinho vermelho! E o lobo mau! Chapeuzinho vermelho! Ficou ótimo! Os contos estão mais próximos da minha realidade. Ficou ótimo, Sandra. Aí eu queria que tu me dissesse qual é o plano da Chapeuzinho, qual é o plano do Lobo Mau, da vovó, como é a expressão corporal deles. Bom, no caso da Chapeuzinho, por ser criança, a meu ver, está no plano mais baixo. A vovó no plano médio. Já o lobo, por ter o jeito de, qual é a palavra que a gente usa, não sei, imponente, no caso, ele está num plano mais alto. Isso ao meu ver, né? A Chapeuzinho, na questão, tem o olhar mais doce de criança, né? Mais sensível. A vovó está mais ou menos também na mesma linha. Já o lobo não, tem aquela cara mais agressivo, a sobrancelha mais para cima, aquela coisa toda. Bom, essas são as características que eu observo, né? Ai, que ótimo, que ótimo. Muito bom, Sandra. E qual é a diferença nesse olhar meigo que você falou, que tem a vovó e que tem a Chapeuzinho? Qual é a diferença dessas personagens nesse olhar? A questão do olhar mais meigo na Chapeuzinho é o olhar inocente de criança. Já na vovó tem esse olhar meigo, porém com uma certa sabedoria, né? Então, ela tem o olhar doce, meigo, mas com uma direção. Aquele olhar mais de idosa, não é? Isso, pode ser. Um olhar experiente do idoso, né? Sim. Muito bom, muito obrigado, Sandra. Aí, arrasou, tá vendo? Tá vendo? Se tivesse preparado, tá vendo? Nem precisa. Eu vou ter que dar a saída, viu? Quem é? É Sandra. Ok, Sandra, sem problema. Eu vou deixar ligado, eu vou aqui e volto já. Tá certo. Vamos lá. Eu quero saber se Audileide vai apresentar. Audileide Gabriel. Ai, não, professor. Vou não. Vai não? Tá certo, sem problema. Talvez fique para a próxima. Vamos ver outra pessoa aqui que pode falar. Fátima vai apresentar?
Parabéns aos colegas, estou encantada. Mando, hoje eu não tenho condições de apresentar, não. Eu mando pelo WhatsApp. Tá bem, tá bem. Mais alguém vai apresentar hoje? Rogério quer falar, é? Quer falar, Rogério? Tá, Rogério, pode falar. Sim, eu queria avisar que Sandra, ela está com o marido dela, que é Jefferson, e está também fazendo esse curso. Ele está escondido lá para não escapar da apresentação. Não, Jefferson não está não, no curso não. Ah, Eu tô não? sozinha. Não, tá Tem não. um olho Oi? Foi Rogério. porque ele fez o oi aí. Ah, é porque ele passou e queria aparecer aqui de alguma forma, mas ele não está no curso, não. Certo. Gente, parabéns a todos e a todas e a todos que apresentaram. Agora vamos ficar com aula, porque a gente tem coisa para aprender ainda hoje, tá certo? Eu fiquei muito feliz com vocês, pelo olhar que vocês deram à personagem, pela expressão corporal que vocês deram, pela noção que vocês mostraram de ter, de corpo, por exemplo, de tronco, de cabeça, de expressão facial, né? Tudo isso que cria cada personagem. Saber o plano de cada personagem também, que isso é outra coisa muito importante. Então, talvez vocês já sabiam disso antes de eu ter falado, né? Então, eu acho que isso já tinha em vocês. E aí eu estava falando aqui, vocês de besta, porque vocês tudo já sabem, tá vendo? De verdade, eu não sabia. Sabe? Porque vocês foram incríveis, muito, sabe? Nossa, pareciam atores e intérpretes ao mesmo tempo. E, enfim, arrasaram. Fiquei aqui com o queixo aqui na mesa daqui. E é isso. Disso para melhor, tá certo? Vamos lá. Hoje vamos continuar aqui mais um pouquinho da aula. Vou falar aqui de classificadores e vou compartilhar minha tela com vocês, tá certo? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês sabem o que são classificadores? Eu sei, assim. Sou eu, Ébano, aqui. Eu não sei a definição, não. Certo. Mas eu entendo, assim, se eu ver o que é, né? Sei fazer algumas coisas, mas eu não sei definir, não, para vocês. Certo. Alguém mais quer falar? Então, somos dois, Ébano. Está ligada à configuração de mãos? O quê? Está ligada à configuração de mãos. Edu? Oi. Sou eu, Ébano, de novo. Está ligada à configuração de mãos? Sim. Sim, Ruth. Sim. Tá ligado assim. Oi. Sim. Sou eu, Ébano. Eu não sei a definição exata, mas eu creio que os classificadores sirvam para representar fonemas. Poxa, dizer coisas que não Classificadores tem representam final. fonemas, não é isso? Isso. Ele vai também participar como um afixo, vamos dizer, né? Ele também participa na concordância também, ele vai participar de fonema, ele vai participar da concordância, pode ser concordância verbal. Quando é concordância verbal, a gente diz que são classificadores verbais e tal, mas a gente vai falar hoje de classificadores em geral, tá certo? E os classificadores que a gente vai ver aqui, deixa eu botar aqui o conceito, tá certo? Que um classificador é a forma que estabelece um tipo de concordância em uma língua, tá certo? Então, na língua portuguesa também temos classificadores, mas a gente fica mais visível para a gente. Um momento, só um momento, eu acho que eu passei em cima daquilo que Ébano estava dizendo. Ébano, eu falei fonemas, mas eu acho que você ainda estava falando, não foi isso? Desculpa aí, tá? Laís, não, sem problema. Eu não estava encontrando a palavra mesmo.
Aí não teve problema não, se preocupe não. Pronto, e vamos lá. E aí, os classificadores, eles... na Libras, né? Os classificadores são uma forma de representadas por configuração de mão, né? Que relaciona, né, a coisa, se relaciona a coisa, a pessoa, a animal, e também funciona como marcadores de concordância, né? Então, os classificadores eles vão representar tudo isso que a gente quer falar, sem ser de forma tipo do sinal padrão. Uma comunicação que utiliza o classificador é uma comunicação que ela também tem o intuito de ser mais clara, mais enriquecida ou mais nítida, vamos dizer assim. E aí a gente pode utilizar, por exemplo, quando eu falo duas pessoas andando, eu falo em libras, só sinalizando eu falo duas e o sinal de andar. Duas pessoas andando. Mas quando eu utilizo o classificador, eu posso fazer assim, ó, duas pessoas andando. Isso eu já estou dando sentido que tem duas pessoas andando. Eu não preciso falar duas pessoas andando. Duas, ou falar assim, duas pessoas andando. Eu não preciso fazer isso. Duas pessoas andando. Não preciso sinalizar todos os sinais. Quando eu faço isso, vocês já entendem que tem duas pessoas andando. Não entendem? Então, isso deixa a comunicação mais clara, vamos dizer. Quando eu digo assim, três pessoas andando. Em Libras, né, só sinalizando, eu falo assim, três pessoas, os sinais de pessoas, andando. Né? E o sinal andar, vamos dizer assim. Mas, quando eu boto para os classificadores, eu faço isso aqui, ó. Três pessoas andando. Uma, duas, três. E aí, essas três pessoas, elas estão andando. Vocês conseguem entender que fica uma coisa mais clara, né? Por exemplo, quando eu falo assim... Seria assim, não? Não, porque aí vai dar assim, três pernas. Aqui é tipo um corpo, outro corpo. E esses corpos estão andando, ó. Tá vendo? Juntos. Por exemplo, quando eu falo assim, um carro está andando em zigue-zague. Eu não vou falar assim, um carro, aí faço o sinal de zigue-zague. Um carro andando em zigue-zague. Eu vou fazer o quê? Isso aqui é a configuração de mão de carro. E eu faço isso, ó. Tum, 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 tum. Isso aqui é um carro que está andando em zigue-zague. Eu não preciso colocar carro, zigue-zague. Eu faço tum, 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 tum. Entendeu? Dá para entender que vai deixando a comunicação mais clara? Edu? Oi. Eu tenho uma dúvida. Ah. As configurações dos classificadores, às vezes, são um pouco limitadas. Dentro de um contexto onde está acontecendo muita coisa, a gente pode repetir a mesma configuração. Aí fica parecendo que é a mesma coisa, né? Aí tu acha interessante a gente fazer o sinal antes e depois, dentro de um contexto mais longo, fazer o sinal antes e depois monta o classificador, porque eu acho que às vezes pode confundir, né? Na minha concepção. Porque isso é carro, mas isso também pode ser um caminhão, depende do que está acontecendo, né? Pode ser feito também isso. Pode ser feito também isso, Ébano, de primeiro sinalizar aquilo e depois fazer o classificador daquilo. Alguém ainda tem alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Ou calem-se para sempre. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém com dúvida? Certo. Então vamos passar. E aí, vamos para o próximo slide, que fala assim. Assim, na Libras, os classificadores são formas que, substituindo o nome que as precedem, ou o sinal, vamos dizer assim, né? Pode vir junto ao verbo, né? Ou seja, ele pode concordar com o verbo, para classificar o sujeito ou objeto que está ligado à ação do verbo. Portanto, os classificadores na Libras são marcadores de concordância de gênero, pessoa, animal e coisa. Quando eu falo de gênero, eu não estou falando gênero homem e mulher, tá certo? Estou falando gênero, se é uma pessoa, o gênero daquela natureza. Se é uma pessoa, é um animal, é um objeto, sabe? E o classificador, ele vai fazer o quê? Ele vai incorporar aquilo. Eu vou incorporar aquilo de forma, vamos dizer, que fique mais clara para a pessoa. Por exemplo,
Quando eu falo assim, o copo caiu da mesa. O verbo cair é esse, pá, pá. Pode ser esse. Mas, por exemplo, quando eu faço o copo caiu, eu posso fazer um copo e o copo cai. Que é diferente de eu dizer o quê? Que é diferente de eu dizer... deixa eu ver uma outra coisa. É diferente de eu dizer a árvore caiu. A árvore não vai cair assim, porque isso não é um copo. Aqui tá a mesa, aqui tá o copo cai. O copo cai assim. A árvore vai cair assim, ó. Pá. É diferente. Não é diferente a incorporação que eu faço? É diferente a incorporação que eu faço. Isso é do verbo cair, tá certo? Isso é o verbo cair. Mas não vai ver agora classificadores verbais, tá certo? Mas o classificador, só para vocês entenderem, é a incorporação que eu vou fazer. Ok? Então vamos lá. Deu para entender até agora ou quero me perguntar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida aqui. Ébano, de novo. Essa coisa do concordar, eu não estou compreendendo isso. Concorda com. Como assim concorda? Eu não entendo. Então, ele vai concordar, tipo, ou com um objeto, ou com um animal, ou com o tipo... Ou com a pessoa, por exemplo. Se eu faço um leão indo caçar um cavalo, vamos dizer assim, uma zebra. E aí, se eu falo em libras, eu vou dizer o sinal de leão pegou a zebra, né? Que é assim. Quando eu vou para os classificadores, eu vou fazer isso. Eu vou fazer... Isso aqui é o sinal de leão? Não é. Mas isso é o leão começa a correr. E aí a zebra olha e a zebra... Olha a pata da zebra como é diferente. Mas isso não é o sinal de zebra. Mas eu estou utilizando os classificadores para fazer isso. E o leão corre. E a zebra corre. E aí, ó, um atrás do outro, ó. Um atrás do outro, e o leão pega. Vocês conseguem? Sim, entendi. Eu consegui entender. Mas a palavra concordar significa representá-lo, a coisa, é isso? Quando eu concordo com algo. Com aquilo. Isso. Deu para entender? A configuração concorda com o animal. Por exemplo, a pata de um, a pata do outro. Uma coisa mais ou menos... Né? O visual leva ao manual a concordar com aquilo que a gente visualmente vê. É mais ou menos isso, não é isso? Isso. A gente vai concordar com o gênero daquela natureza. Sabe? Se é um leão, o leão não pode ter uma pata assim. Se é pata de leão, não é pata de leão. Leão é com garra. Entendeu? Então, o classificador vai concordar. Oi? Uma girafa ela pode ser representada com as patinhas assim, porque as patinhas da girafa é fininha, por exemplo. Pode ser isso porque concorda mais com... Mas ela pode também, ó, ser esse piso e eu faço isso aqui, ó. E aí a pata da girafa, ó. Tá vendo? Olha o pescoço longo dela, tá vendo? Eu posso utilizar de várias formas, não tem uma regra específica para utilizar. O que tem a regra? A regra é o meu pensamento. Onde meu pensamento foi, eu ver que aquilo tá nítido para as pessoas entenderem, essa é a regra do classificador. Certo? Então vamos lá. Eu agora fiquei com uma dúvida. Eu estava entendendo, aí quando você falou que é o pensamento, então quer dizer que os classificadores são criados por cada um que está representando? Como assim, cada um que está representando? Tipo, você representou a girafa. Você fez um classificador representando a girafa. Mas uma outra pessoa pode fazer a girafa de uma outra forma. Pode sim. Contanto que fique nítido que não é girafa. Entendeu? Certo. Então quer dizer que o classificador não é regra geral. Não. Tipo não assim, não sei se eu me expressei direito. Não é regra geral, mas a gente pode utilizar o pensamento. Por exemplo, o Ébano, ele fez isso aqui para o Homem de Ferro, não foi, Ébano? Não foi isso? Isso. Eu queria ver o foguinho que sai da perna do Homem de Ferro. Aqui é uma perna, aqui é outra perna. Aqui é o corpo, ó. Vocês conseguem ver? E aí, ó. E aí, isso aqui ele utilizou para ser o fogo. E o fogo, ó, vem assim, ó. Entendeu? Então, isso foi uma imaginação, isso foi um aspecto intuitivo que ele utilizou para incorporar esse Homem de Ferro.
O Homem de Ferro não só foi essa pessoa que ele utilizou com os capacetes, isso aqui, não. O Homem de Ferro tomou outra configuração. O Homem de Ferro foi incorporado a isso depois. Entendeu? Entendi. Isso aí é um classificador. Tá? A gente tem alguns exemplos parecidos. Com aquele gênero. Certo. A gente tem uns exemplos bem claros naquele vídeo que você passou, né? No primeiro dia, que é bem interessante, do Rei Leão. Do Rei Leão, né? Ali tem um exemplo muito bom, que o quê? Que a menina ela não está fazendo o sinal dos animais. Ela está com a mão dela fazendo aquela característica, caracterizando os personagens. Ela está com o corpo e com as mãos incorporando aquilo. Por exemplo, a girafa, ela faz assim. Entendeu? O sinal de girafa não é esse. O sinal de girafa é esse. Esse que é o sinal de girafa. Mas ela vai fazendo assim a girafa, sabe? Então, ela vai de outra forma, que não é o sinal daquilo, incorporando aquilo. Tá dando para entender? Edu, eu entendi. Sim, eu entendi. Mas eu tinha a mesma dúvida que a colega agora que perguntou por último. Se existia um catálogo de classificadores. Mas eu acho que não, né? Os surdos e os intérpretes, todo mundo que usa Libras, a gente vai com algumas concordâncias, né, do que fazer para quê, aí já sabe o que é, mas acho que isso junta com aquela minha pergunta anterior, que antes a gente disse o que é um leão e uma zebra, aí eles vão caminhar, aí um vai correr atrás do outro, aí você faz a pata do leão e tal. Eu acho que isso esclarece mais o que é, né? De certa forma, porque se não tem regra exata, né? Temos que esclarecer o máximo possível. Aquela menina do vídeo tinha embaixo a imagem, né? Do Rei Leão, da música e tal. Aí todo mundo associa fácil. Mas se não tivesse a imagem, eu não sei se todos, né? Sim, com certeza. É muito importante que antes sinalize, né? Que eu diga o quê? Só uma pergunta. Na realidade, existe regra, Du, porque... Só uma pergunta. Na realidade, existe regra, porque existem os classificadores. Sim, existe a regra que existe os classificadores. Existe. Estou dizendo, para a criação é uma criação intuitiva, né? Que a gente vai estudar aquela imagem e a gente vai incorporar aquela imagem, né? Por exemplo, como o Ébano fez, o Homem de Ferro que eu falei. Isso aqui não é a regra que o Homem de Ferro tem que ser feito assim, né? O Homem de Ferro pode ser feito de outras formas, né? Então, ele poderia ser feito assim, por exemplo, sabe? Tipo, aqui o corpo dele e aqui o fogo sobe, ou o fogo pode subir assim, sabe? Então, existem algumas formas que podem ser feitas. Como também interpretar. Interpretar não é feito... Todo mundo não interpreta da mesma forma. Existem várias formas de interpretar. Eu posso falar a mesma coisa com outras palavras e outra pessoa, você, Laísa, pode interpretar com outras palavras, mas falar a mesma coisa. Interpretar pode ser... Eu estou achando libertador. O quê? Esses classificadores. Você fica muito mais você, né? Dá até para dar alma no negócio. Classificadores ajudam muito. Exigência. Isso. Entendeu? Coisas são mais complicados de falar. Por exemplo, quando eu falo, todo mundo viu a rainha passando, a rainha passando. É mais fácil eu falar assim, quando tem várias pessoas, e essas pessoas, todas viram a rainha passando. Olha a rainha, o olhar das pessoas, são várias pessoas olhando, então, um olhar, 2, 3, 4, 5. Então, é mais fácil do que eu falar. Todos viram a rainha passar. É mais fácil eu fazer o quê? Eu colocar as pessoas aqui, colocar todo mundo olhando para ela e ela passar, a rainha. Agora, Du, só uma pergunta assim. Eu questiono muito aquilo que os meus colegas falam. Por exemplo, eu tenho questionado muito o Ébano, porque a linha de raciocínio de Ébano é maravilhosa. Então, eu questiono, às vezes, as coisas dele. Eu espero que ele não fique chateado comigo. Mas eu vou dar um exemplo para você. Isso aí são tipos de interpretação, né, que você está falando, mas a nível artístico. Porque se eu for interpretar o Covid, que, sei lá, todo mundo estava olhando alguma coisa, não pode ser assim, certo?
Isso é de uma forma... Os classificadores são usados de uma forma mais poética, não é isso? Também. Classificadores, eles não cabem em todos os locais, né? Por exemplo, geralmente, quando a pessoa vai fazer algo Informal. Ou, entendeu? Ou vai fazer, tipo, vai interpretar um telejornal. Geralmente... O jurídico, a área de saúde, eu acho que não Aí cabe, tem que ser mesmo a rainha, todo mundo viu ela passando do jeito que tem que ser, não é isso? Não, se fosse, poderia usar esse classificador sim, se fosse a rainha. Mas, por exemplo, o Covid, a pessoa se contamina, isso não tem como se utilizar classificador, né? A pessoa que se contaminou e tal, isso aí é uma explicação. Mas quando eu digo, por exemplo, quando eu estou falando de um aspecto de saúde, eu posso utilizar o classificador ao meu favor, para que a pessoa entenda melhor sobre aquele aspecto de saúde. Por exemplo, a pessoa engoliu, chegou aqui, tipo, a pessoa engoliu, ou então o coração bateu muito forte, sabe? Bateu muito forte. Ou o coração, né, funciona com o ventrículo aqui e o átrio. O coração ele é dividido em duas partes, né? Em 4 partes. Em cima fica 2 átrios e embaixo 2 ventrículos. Então, ó, enquanto o ventrículo tá inchando tá inchado de sangue, ele libera para o átrio. E assim vai, ó. O coração funciona assim. Então, não preciso dizer coração, átrio, ventrículo, primeiro um enche, depois o outro... Eu posso mostrar aqui, ó, como funciona o coração, certo? Edu? Lembrando que não funciona... sim, perdão, pode continuar. Perdão, pode continuar. Lembrando que não funciona para toda a comunicação. Tem comunicação que são mais formais, então precisa de sinalização, mais sinalização do que classificadores para isso. Numa parte artística, pede muito classificador. Isso aí, realmente, como a Laísa falou, pede muito classificadores. Então, a gente vai precisar utilizar essa área artística, essa área criativa, vai precisar utilizar. Numa área, por exemplo, de informar alguma pessoa, quase nunca se utiliza classificador, né? Uma vez ou outra consegue ainda se utilizar, mas é muito difícil ter a utilização do classificador. Não é tão comum quanto na área artística, podemos dizer assim. Sim. Quem foi que falou? Fui eu. Antes de tudo, Laísa, pode me questionar à vontade, viu? Por favor, faça isso. Estamos aqui. Não estou questionando, não. Estou indo atrás da sua linha de raciocínio. Ah, tá. Que tu falou, não, que ele pode ficar com raiva. Nada disso. Não, jamais. Eu entendo que o processo da gente aprender é assim mesmo. Eu aprendo com você comigo. Enfim. Edu, minha grande questão com os classificadores é qual? É essa mesmo que a outra colega trouxe, que eu esqueci agora quem foi. A regra que não existe na mão muito clara, porque, veja, você falou, eu fiz Homem de Ferro assim, certo? Eu fiz, você fez assim, eu fiz com as pernas mais juntas, porque ele fica com a perna junta quando ele voa e tal. Aí eu fiz assim. Aí, veja, você já trouxe assim. Mas a gente sabe que, apesar de ter uma liberdade muito grande, a gente não pode fazer tudo. Por exemplo, eu não poderia fazer Homem de Ferro assim. Claro que não. Aí existe uma lógica que a gente tem que seguir, né? E é nesse momento que eu fico muito confuso, porque você trouxe coração agora. Uma vez eu estava interpretando a aula para uma pessoa lá, e era uma aula que falava sobre a visão. E aí eu trouxe o olho da pessoa internamente, o que tem dentro do olho. Aí eu dei um zoom nele, parti ele no meio, e aqui tinha várias coisas. E aqui, como é que eu ia fazer o que aqui dentro? Aí eu fico confuso. Digo, eu faço qualquer coisa ou eu não faço? Ou eu capturo a imagem. O jeito de capturar a imagem e trazer para o classificador é complexo às vezes. Aí eu não sei se eu estou fazendo de qualquer jeito ou se eu estou fazendo certinho. Por quê? O Homem de Ferro pode ser assim ou assim, mas ele não pode ser assim. Aí o olho, ele pode ser como? Entendeu? O que é que eu estou querendo dizer? Aí eu fico confuso. Uma lógica, né? Por exemplo, se eu falo que o olho está aqui, né? E aí, ó, eu amplio esse olhar e eu falo que ele é assim, né? O olho é assim, ele é meio assim, não é? O formato do olho. E aqui tem uma bola no olho, tá vendo? Uma bola. E a bola aí a luz entra na bola e aí faz a imagem.
E aí eu vou explicando tudinho. Então, existe uma lógica para eu falar, né? Eu ponto pro olho, dou um zoom no olho. É que assim, Edu, com licença, eu fico com medo de quê? De eu estar passando, interpretando os meus pensamentos. E, tipo, para mim, tá claro. Mas para as pessoas que estão me vendo, não. Aí eu fico, às vezes não dá para pegar esse retorno na hora. Às vezes você está conversando, aí a pessoa fica, quê? Como assim? Aí você tenta, mas tem momentos que não. Que você está fazendo, você acha que ela está entendendo, mas na verdade ela não está. E como não é Libras que, por exemplo, isso aqui é falso, não tem outro falso. Isso aqui é falso, tem fingido, né? Mas isso é falso. No classificador, não. O Homem de Ferro é assim, é assim, é assim. Só que às vezes eu posso fazer uma assim, entende a metáfora? E eu acho que tá certo, mas para a pessoa não. Aí eu fico louco. Aí eu fico louco. Mas isso tem muito também da interpretação, né? Às vezes a gente está interpretando uma coisa e diz, nossa, será que a pessoa que está assistindo a gente está entendendo esse conteúdo? Por isso é tão importante o feedback de outro intérprete. É tão importante que os intérpretes trabalhem em dupla, em equipe, porque e também trabalhem com a consultoria de uma pessoa surda, né? Porque a gente às vezes vai errar, às vezes não vai saber das coisas. Isso faz parte da interpretação. Todo intérprete erra. Não tem um intérprete que não erre. Porque a gente está lidando com comunicação, e comunicação na hora, e para fazer na hora, e para, sabe? Então, é uma coisa muito, muito complexa também. E é uma coisa que exige muito... Muita responsabilidade também, Ébano. Eu acho que o intérprete ele tem uma responsabilidade, assim, complexa, porque tem que ter um nível de informação, que era o que a gente estava falando no outro dia com outra professora, que hoje em dia tem que se dividir por áreas. O correto seria se dividir por áreas, né? E, assim, é muito complexo. Isso que você está dizendo é absolutamente concordável e, assim, eu tenho essa mesma dificuldade que você. E tem, desculpa aí, mas tem surdos que às vezes não nos quer compreender, ainda tem isso. Ainda tem isso também. Mas é isso que a gente precisa entender, sabe? Não existe um intérprete que saiba de tudo. É impossível isso, tá? Vai errar e depois a gente vai... não acertei dessa forma, bora ver outra forma. E intérprete é isso, é sempre estudar uma forma de fazer isso. Classificador é a mesma coisa, é uma forma de sempre estudar, perguntar à pessoa surda se está legal, qual é o feedback que ela dá, perguntar ao outro intérprete também se está legal, qual o feedback que esse outro intérprete dá. Então, esse é o caminho para quem quer fazer classificador, para quem quer sinalizar, para quem quer interpretar, traduzir. Não existe outra forma, a não ser tentar errar, e depois errar de novo, e depois acertar, e depois errar, e depois acertar, e eternamente errando e acertando. Porque... é isso, bem-vindo ao mundo do intérprete, é isso. Para quem acha que vai ter uma hora que vai saber de tudo, não vai. Sinto muito em dizer isso, né? Em toda a área ninguém vai saber de tudo, então, né? E também, Edu, a questão do surdo, quando usa esse classificador, nem todo surdo, né? Eles sabem, sim, eles são, é a língua deles, ok. Mas tem surdos intérpretes, então é totalmente diferente. Eles têm um estudo, tem outra dinâmica, outra visão de ver. Também é legal também compreender e aprender com esses surdos. Isso, com certeza. Com certeza. Então, vamos lá para um exemplo primeiro para essa configuração de mão como classificador. Essa configuração de mão, né? Por exemplo, uma pessoa correndo, eu não preciso, por exemplo, usar nenhuma configuração de mão tipo essa. Eu posso fazer isso. Essa pessoa está correndo, não tá? Isso aqui, esse meu jeito de corporal, porque o classificador não é só o que eu faço com as mãos. Eu posso fazer corporalmente. Se eu faço isso, eu estou correndo, não estou? Tô correndo, tá certo? Então, o classificador também pode ser utilizado dessa forma. Agora, vamos lá. Com essa classificação aqui, eu posso fazer o quê? Uma pessoa andando, por exemplo, eu sou interlocutor, eu estou narrando o que está acontecendo. Eu estou narrando um personagem. E esse personagem, ó, passando por mim, ó. Tá vendo? Esse personagem, ele pode andar rápido. Ou ele pode andar devagar.
Ele pode andar, por exemplo, em zigue-zague. Ou ele pode, por exemplo, andar com medo. Entende? Então, eu posso utilizar esse classificador para significar uma pessoa andando, tá certo? Também eu posso utilizar esse classificador aqui, que também pode significar uma pessoa andando, que eu posso significar assim, ó. Tá vendo? Ó as pernas andando. Posso utilizar assim. Posso utilizar mais rápido. A pessoa não posso dar intensidade. Ou posso dizer devagar. Em câmera lenta, ó. Mais devagar. Ou pode ser tipo, ó, saltitante. Olha. Então, eu posso fazer essa utilização com o meu classificador. Por exemplo, um garçom e ele tá andando. Quase cai. E aí ele levanta, ajeita e continua andando. Vocês percebem o classificador aí? Percebeu? Pronto. Vamos fazer essa aqui para fazer também configuração de pessoa. Tem uma pessoa aqui, tem outra aqui. Uma perseguindo a outra. Ó. Posso fazer uma perseguindo a outra. Tipo, um policial viu um cara lá suspeito e aí, ó, eu tô perseguindo ele. Tá vendo? Eu posso perseguir ele, eu posso perseguir também assim, certo? Então, eu posso utilizar esse sinal, por exemplo, para pessoa também. Eu posso utilizar esse sinal para pessoa. Por exemplo, quando eu utilizo esse sinal para fila, uma fila, ó a fila de pessoas. Olha a fila de pessoas. Isso aqui significa cada pessoa que tem na fila. Eu posso fazer isso, ó, para significar a fila. Olha a fila, olha a fila. E aí, ó, a fila pode ir andando, ó. E aí, ó, a fila vai andando. Ou eu posso, tipo, a fila pode ser grande que dá a volta, ó. Ó a fila. Pá, pá. Deu voltas a fila. Então, posso significar também. Ou eu posso significar, por exemplo, soldados, né? Soldados numa guerra. E aí, ó, tá lá com o escudo deles. Aqui o escudo eu posso fazer, ó. E eu posso fazer a espada, né? E aí, para eu dizer que ali não tem só um soldado, tem vários soldados. E aí, ó, vários soldados, tá vendo? Ó? Vários soldados. E vai andando os soldados. Tum, 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 tum. Posso fazer assim, dessa forma, o classificador. Ou esse classificador eu posso olhar para várias pessoas olhando, como eu dei o exemplo da rainha, né? Todo mundo olhou para a rainha, por exemplo. Então, isso aqui é alguns sinais de... É muita questão da intuição misturado com a criatividade. Isso. Então, os classificadores, eles vêm para deixar a coisa mais, tipo, mais gostosa de observar, mais clara também de observar, tá certo? Então, vamos para outro aqui. Por exemplo, temos uma imagem, essa imagem aqui, que eu vou deixar para vocês fazerem depois, tá certo? Quer que vocês façam essa imagem nos classificadores, ok? Como é que vocês fariam essa? Isso, pode... Olha, eu já vi a Laísa fazendo ali, algumas pessoas fazendo. Como é que a pessoa faria essa imagem, por exemplo? Eu não consigo ver a imagem. Não tô vendo? Ébano aqui falar. Olha aqui. Eu não consigo ver. Onde é que tá, meu Deus? Eu tô vendo vocês, os participantes. Eu tô compartilhando tela. Eu vi aqui, deixa eu ver aqui, consegui. Peraí, consegui. Conseguiu? Consegui. Pronto. Então, agora estou vendo a imagem. Essa daqui é uma imagem, por exemplo, que vocês podem tentar fazer nos classificadores
para a próxima aula, quem sabe? Ou então, se vocês quiserem compartilhar o vídeo no WhatsApp, podem compartilhar. Isso aí que eu vou deixar para vocês fazerem, tá certo? Alguém quer fazer agora? Se alguém quiser fazer agora. Quem? Alguém se habilita? Eu faço logo. Pronto, Laísa, bora lá. Laísa. Aí, uma pessoa sorrindo. Outras duas pessoas sorrindo também, crianças. Não consegui ver ainda. Tu pulou imaginando. nas costas do... Consegui agora. Isso mesmo. E a outra também pulou nas costas. Isso foi uma boa demonstração de classificador. Eu não precisei falar. Só que um tá com as pernas mais em cima, né? Com as pernas viradas para frente. E o outro tá com as pernas mais para trás, não é isso? Isso. E que um tá mais agarrado aqui na mãe, assim. O pai tá assim em pé. Mas a mãe tá Então, mais... o pai tá em pé. Isso. Tu já viu que as perninhas são diferentes? Um tá com as perninhas assim e o outro tá com as perninhas mais para trás, né? A mãe fica como? A mãe, fica curvada para frente. Olha a curva que eu faço tá. Aqui, ó. Tá vendo? Porque a mãe tem que ficar assim, né? Isso, entendeu? Então, vocês percebem como é gostoso fazer classificador? Tá vendo que não é difícil? Não é difícil fazer classificador. Mas na hora, na pressão, eu acho que não flui tão bem, né? Não é isso, Ébora? Que tu estava falando, que na pressão a criatividade ali é muito... Bora, fica também. gritando na cabeça da gente, entendeu? É difícil. Exatamente. Pronto. Agora a gente viu classificadores de pessoas, tá certo? Em breve iremos ver classificadores de animais, tá? Porque como a gente teve a apresentação e tal, ficou um pouco mais em cima da hora. Mas a gente vai ver classificadores de animais, de dimensão, de algumas outras ações que na aula. Tu bota no grupo essa imagem? Pronto, vou botar no grupo. Mas porque eu não consegui ver, não. Tá, ok. Mas eu vou botar, pode deixar, Jane Lúcia. Mas alguns de pessoas vocês já conseguiram entender, né? Compreender? Esse é do dessa imagem. A gente poderia fazer a mulher com o próprio corpo e o homem com as mãos. Poderia ser também. Pode ser. Quem tá falando? Não é necessariamente que usar o corpo com ela, teria que usar com ele, porque estão na mesma imagem. Eu não estou te ouvindo. Quem tá falando? Fátima. Oi, Fátima. Sim, dependendo de como ficar, porque assim, existe uma linha tênue entre o que é interpretação e o que é classificador também, né? Porque assim, a gente utilizar o nosso corpo, a gente pode utilizar o nosso corpo para o classificador. Então, como você falou, pode ser utilizado. Contanto que a criatividade deixa aflorar, pode sim. A gente pode utilizar várias coisas para classificador, tanto as mãos quanto o corpo, né? Então, na mesma imagem, pode usar os dois. Pode sim. Tá? Tá. Então, Mas eu acho que o classificador, na minha opinião, minha humilde opinião, eu acho que o classificador ele nos leva a ser mais confuso, porque ele exerce uma pressão maior na nossa criatividade. Entendeu? Porque ele vai além do nosso input auditivo. Quando é traduzido com sinais que nós conhecemos, ele é um input já certeiro, as palavras. O classificador, não. Ele tem a ver com a criatividade. E tem pessoas que têm mais criatividades do que outras. Por exemplo, meu irmão é um cara altamente criativo. Eu já não sou tanto. Eu acho que tem a ver. Essa pressão é grande. E essa pressão, a gente sendo intérprete, ela ainda fica maior. Ébano, que era aquilo que você estava dizendo sobre a questão do olho. O fato de a gente ter que ser por classificador gera uma pressão maior na gente, porque nem todo dia a gente está na Santa Paz do Senhor, né, para poder fazer ali uma tradução mais fluida. Por aí? Assim, o que eu entendi também, Laísa, o que eu entendi que você está querendo falar é justamente o que eu penso.
se a gente usa um classificador, eu posso entender, foi o que Ébano falou. Outra pessoa pode entender de outra forma. Não é assim? Sim, pronto, aí tem a crítica, porque do mesmo jeito que a gente é criticado também, né? Tem surdos que às vezes eles não compreendem. Porque há classificadores que trabalham muito a questão, por exemplo, do que é abstrato. Às vezes há coisas abstratas que é muito difícil de passar, que não tem nome, por mais que a gente diga surrealismo, sei lá, alguma coisa ligada à arte, que tem muita coisa na arte que é abstrata e que não tem sinais. Isso ainda gera mais confuso, fica mais confuso, principalmente também na questão de sentimentos. Os sentimentos, aquilo que a gente sente, também se utiliza muito classificador, angústia, essas coisas assim. O surdo, para ele explicar aquilo que ele sente, é muito mais complexo. Não sei se eu estou exacerbada aqui nas minhas explicações. Relaxa. Mas o classificador é extremamente necessário nesses casos, entendeu? E isso, às vezes, a criatividade do intérprete na pressão não vai, minha gente. Tem coisas abstratas que a forma de falar é com classificador, entendeu? Então o classificador é muito importante. É treino mesmo. Diz o quê? É treino, né? Experiência, troca de informação, tudo né? isso. É feedback com outro intérprete, é troca de informação, é muita coisa, sabe? É conhecimento, né, do conteúdo que está se passando. Tentar imaginar alguma coisa, tentar ter uma acessibilidade espacial, visual maior também, entendeu? Então, tem muito disso. Classificador e expressão, minha gente, frente de espelho. Isso. Viu? Bastante. Isso. Aquelas todas... Tudo que vocês puderem fazer, vão fazer na frente do espelho, que eu trabalho assim. Isso mesmo. Aí, olha, gente, pronto, eu deixei hoje essa imagem. Eu queria, para a próxima aula, que vocês trouxessem outras imagens de pessoas e vocês pudessem utilizar esses classificadores. Vocês fizessem uma apresentação mostrando esses classificadores, uma interação que esteja acontecendo. Por exemplo, duas pessoas, ó. Encontrou. Olá. E aí, ó, elas foram. E aí, a porta abriu. Aí, ó. Vocês conseguiram entender um pouco? Conseguiram? Alguma coisa de garçom, garçom. Eles entraram, Chegou no quarto de abriram hotel. a porta e foram num bar, não é isso? Chegou no quarto, servindo no quarto de hotel. Isso, vocês entenderam. Eu não precisei falar. Duas pessoas foram para o bar. Assim ia ser mais complicado de entender. Uma pessoa que não sabe Libras, por exemplo. Sabe, se eu falo ou para o restaurante, ia ser mais complicado. Vocês viram que o garçom, ele levantou a cadeira. Eu não precisei fazer sinal de cadeira. O garçom foi lá, fez assim, e a pessoa sentou. Entendeu? Deu para entender? Entendi. Pronto. Eu vou querer que vocês façam uma cena assim para mim. Uma cena com classificador. Vocês podem utilizar o sinal, sim, só o sinal para dizer o que é, mas que seja a maioria da cena classificador. Aí eu quero que vocês pensem numa construção. Vamos falar de construção de pessoas e na próxima aula eu vou falar de animais e de objetos para classificadores e de dimensão também. E aí eu deixo para vocês isso, vocês investigar como vocês fazem mais classificadores de interações entre pessoas. Pode ser? Pode. Amanhã, né, Du? Não é amanhã. Tem aquele teu colega que ele... Isso. Amanhã não sou eu que vou dar aula. Amanhã quem vai dar é o Jailton. Jailton vai dar aula de encenação para vocês, tá certo? E no outro dia vai ter a Bruna para continuar a encenação 2. E quarta-feira a gente se encontra. Certo? Tá certo. Você posta, né, no grupo esses classificadores.
Isso, posso sim. Então, Ô, Edu, no caso seria na quinta, né, que você vai dar aula. Isso. Tá certo? Mas amanhã tem aula, tá certo? Amanhã tem aula, amanhã tem encenação, não percam. Amanhã com Jailton, quarta-feira com a Bruna. São pessoas maravilhosas, pessoas do teatro, são formados em teatro pela UFPE. Então, por favor, amanhã não percam, tá certo? Vai ser muito importante para vocês, né? Para falarmos sobre encenação, para quem quer interpretar em áreas de teatro, em áreas de literatura, essas áreas todas, tá certo? Então, eu vou finalizar agora aqui minha aula, tá certo? Eu quero desejar para todos, todas e todos uma boa noite. Qualquer dúvida, pode falar comigo, tá certo? Entrar em contato. Tá certo. E é isso. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Adorei. Ok, obrigada. Tá certo? Ótima noite a todos. Boa noite. Vamos melhorar. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.